Um grupo de cientistas passou o inverno na Antártica e descobriu algo incrível. Vou mostrar a você o que é, portanto, não deixe de ficar ligado até o final. Sejam todos bem-vindos. Um inverno inteiro na Antártica. Vocês conseguem imaginar isso? Eu entrevistei um dos pesquisadores que esteve lá. Ficou super interessante. Eu quero expandir um pouco o formato de entrevistas no canal este ano e talvez postar de 2 a 3 entrevistas por mês. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que o formato de entrevistas é uma boa adição para o canal ou preferem, na verdade, só os vídeos normais de notícias científicas? Eu ficaria muito interessado em saber o que vocês pensam. Escrevam nos comentários. E agora vamos começar a entrevista. Deixem um like para que o maior número possível de pessoas veja essa conversa empolgante. Vamos lá! Então, pessoal, estamos entrevistando um convidado super empolgante hoje, o Dr. Martin Hadens, pesquisador da Antártida e cientista atmosférico. Mas você provavelmente poderá explicar isso melhor daqui a pouco. De qualquer forma, você esteve na Antártica e trabalha no Instituto Leibniz de Pesquisa Troposférica, TROPOS, para abreviar, e acabei de ler que você é especialista na interação entre aerossóis e nuvens, principalmente no Oceano Antártico e na Antártida. Talvez você pudesse descrever com suas próprias palavras o que está pesquisando e o que está fazendo. Sim, cientista atmosférico se encaixa muito bem. Eu estudei meteorologia e, especificamente, estamos interessados nas menores partículas no ar. O termo técnico é aerossóis. Em outras palavras, tudo o que você pode imaginar. Sal marinho, que é agitado, poeira do deserto, fumaça de incêndios florestais, tudo o que é de alguma forma tropogênico, incluindo fuligem e assim por diante, que flutua na atmosfera, é transportado e atinge alturas de até 15 quilômetros. E isso também influencia as nuvens. Para que uma nuvem se forme, você precisa das menores impurezas no ar, às quais o vapor possa se ligar para que uma nuvem se forme. E esses são processos muito complicados, que também são difíceis de observar. E estamos tentando entender melhor isso com nossas medições. E agora estou supondo que a Antártica é um lugar particularmente bom para essa pesquisa de aerossol-atmosfera. Mas por que isso acontece? Então, por que não me sento aqui na Alemanha e pesquiso os aerossóis na atmosfera daqui? O que torna a Antártica tão predestinada? A diferença está nos detalhes. O hemisfério sul tem muito menos massa de terra e muito mais água. Lá, o clima é fundamentalmente muito mais limpo. Há menos emissões. E é claro que isso também altera a interação com as nuvens. Você pode pensar, menos partículas de aerossol é igual a menos nuvens. Mas esse não é o caso. As nuvens são simplesmente diferentes. Por exemplo, elas têm gotículas maiores ou raros cristais de gelo, porque existem tipos muito diferentes de partículas de aerossol. Um tipo de partícula de aerossol tende a formar nuvens de água líquida, mas outras partículas de aerossol são necessárias para que essa nuvem congele. E estamos interessados nessas diferenças entre os hemisférios norte e sul. Fazemos medições em todos os lugares. Na Alemanha, no norte da Europa, também no Ártico e no Oceano Antártico. Das finde ich spannend, dass man da so zwischen den Hemisphären unterscheidet. Acho interessante que você diferencie os hemisférios dessa forma, e vi que você também realizou projetos no Ártico. Acho que, entre outras coisas, a estação de medição com a qual você está trabalhando agora também estava anteriormente no Ártico. Isso ainda faz diferença para você? Bem, no Ártico eu estou no hemisfério norte. Mas a composição do aerossol lá é diferente daquela da Antártica. Há a zona de convergência intratropical, como você já deve ter ouvido falar, ou seja, esse cinturão que envolve o Equador, onde há muita convecção de alto alcance. E essa é uma barreira muito boa para o aerossol. Essa troca de massas de ar do hemisfério norte para o hemisfério sul e vice-versa é, portanto, muito mais lenta. Isso geralmente só funciona com processos muito especiais. As erupções vulcânicas, por exemplo, trazem uma grande quantidade de aerossol sobre a troposfera, que é a camada mais baixa que influencia nosso clima. Quando o aerossol está acima dela, ele pode se espalhar globalmente. Tudo o que acontece abaixo dela é relativamente bem separado. É claro que há alguns processos de troca,
Mas basicamente tudo é relativamente separado. Então, você tem esse contraste em que é mais poluído no hemisfério norte e mais limpo no hemisfério sul. Há também cantos do hemisfério sul que são muito poluídos. Por exemplo, em áreas com incêndios florestais frequentes, também há poluição. Mas quanto mais ao sul você vai, especialmente nas latitudes médias do sul, tudo ao sul da América do Sul é muito, muito limpo. E o fato de que geralmente há mais poluição no hemisfério norte, eu diria, deve-se ao fato de que ele é mais densamente povoado? Ou há também mais outros processos naturais lá? Andere natürliche Prozesse. Ambos. Portanto, há uma influência muito maior do homem. A parcela do oceano no hemisfério norte também é muito menor. E, onde quer que haja massas de terra, há também uma emissão de aerossol muito eficiente. A fuligem, a poeira mineral, que é agitada, também pode vir de terras agrícolas bastante mundanas. Se estiverem secas, então alguém passa por cima delas, uma vez com um trator, e uma enorme nuvem de poeira é imediatamente agitada. Esses processos acontecem. Ou todos os tipos de material biológico, por exemplo, o pólen. Ah, sim, tenho uma experiência ruim com isso todo verão. Exatamente. E esses também são aerossóis que são liberados na atmosfera. E você tem muito mais deles em superfícies terrestres do que em superfícies aquáticas. Ja, macht absolut Sinn. Ok, entendo por que a Antártica é um lugar tão importante para sua pesquisa sobre aerossóis. Essa é uma boa continuação, porque você esteve lá. Corrija-me se eu estiver errado. O projeto durou 1 ano e você esteve lá. Você esteve lá, certo? Ein Jahr dort, stimmt das? Exatamente. A ideia era que você realmente medisse 1 ano e observasse cada estação uma vez. Se você for lá e observar apenas as nuvens por 3 ou 4 semanas, é bem possível que veja apenas uma pequena parte do clima. Por isso, a ideia era cobrir tudo de uma só vez. Além disso, há pouquíssimas medições dos meses de inverno na Antártica e no hemisfério sul em geral, porque é muito difícil chegar lá. E uma vez que você se esforça com esse container de medição, é natural que queira aproveitar ao máximo esse tempo. A razão pela qual estamos fundamentalmente interessados em nuvens no hemisfério sul é que grande parte da radiação solar é refletida lá. E ainda não somos capazes de determinar com precisão a conexão com a formação de nuvens. No momento, muitos modelos climáticos ainda produzem menos nuvens no Oceano Antártico do que as que realmente se formam. E quando a radiação solar atinge a superfície do oceano e o aquece, porque a água do mar absorve a radiação, o oceano tende a ficar um pouco quente demais, porque não há nuvens acima dele. Há também a questão dos efeitos, e essa é a nossa motivação científica. Por isso quisemos ir à Antártica, para entender melhor todos esses processos entre aerossóis e nuvens. Já tenho algumas perguntas em minha cabeça, só preciso organizá-las. Portanto, no inverno antártico, é raro que alguém esteja lá o tempo todo. Você imediatamente imagina um pesquisador antártico que está em uma estação como essa, enrolado em camadas grossas? No início, o inverno antártico parece estranho para as pessoas normais, porque na imaginação delas é sempre inverno lá. Mas, obviamente, isso faz diferença. Você poderia explicar com mais detalhes o que são as estações da Antártica e como elas diferem? Mit den antarktischen Jahreszeiten auf sich hat? Isso sempre depende de onde você está na Antártica. A estação de pesquisa alemã fica na costa. Fica a cerca de 70 graus ao sul, ou seja, na ponta mais baixa. Lá, a temperatura é relativamente amena. No verão, a temperatura é de 5 a 0 graus Celsius negativos. No inverno, chega a 40 graus negativos, e é muito variável. Isso significa que você só pode chegar lá confortavelmente no verão. A maneira clássica de chegar lá é de barco a partir da cidade do Cabo ou de Punta Arenas, ou seja, da África do Sul ou da América do Sul. Isso leva cerca de 10 dias, se tudo correr bem. E então, você chega à estação, a cerca de 20 quilômetros para o interior.
O principal problema é o gelo marinho, que fica com cerca de 1,5 a 2 metros de espessura no inverno. E essa faixa de gelo marinho cresce a cada inverno e derrete quase completamente no verão, mas em uma largura de 1.000 quilômetros. Quando você está na estação no inverno, não tem mais 20 quilômetros de gelo à sua frente, mas de repente 1.000. E é claro que você não pode mais atravessá-lo de navio. Portanto, talvez você consiga atravessar, mas levaria muito mais tempo e não teria combustível suficiente. É por isso que a maior parte da viagem ocorre no verão, e o navio geralmente só vem uma vez para buscar suprimentos. Portanto, o navio vem uma vez por ano, trazendo tudo o que você precisa, desde hélices, rolos de papel higiênico, alimentos, peças de reposição e veículos. E os cientistas que trabalham lá por volta de novembro até o final de fevereiro, início de março, sempre chegam de avião, o que é mais fácil. Fica a cerca de 5 horas e meia a 6 horas da Cidade do Cabo. Mas mesmo isso só funciona nos meses de verão. Caso contrário, o clima é simplesmente muito desagradável. Uma loucura? Em outras palavras, você ainda pode dizer que está basicamente isolado lá no inverno. Portanto, se você tiver apenas um rolo de papel higiênico sobrando, a situação é bastante ruim. Vamos direto à sua vida lá. É claro que também estou muito interessado nisso. Mas talvez devêssemos primeiro explicar os fatos científicos. Na verdade, esse é o nosso tópico, é claro. Ou seja, o que você mediu lá em primeiro lugar. Agora tenho que procurar porque não memorizei. Chama-se, provavelmente estou pronunciando errado, oceânico-atmosfera. E essa plataforma de medição também foi usada anteriormente no Ártico, em 2019, e agora na Antártica, certo? Espere, antes de continuarmos, você já deixou um like e um comentário? Se você gosta desse conteúdo científico aqui e não quer perder as futuras entrevistas, então se inscreva no canal agora e ative o sino para que o malvado algoritmo do YouTube não esconda os vídeos de você. E agora vamos à entrevista. Exatamente, no projeto anterior, atravessamos o Polo Norte à deriva com o quebra-gelo de pesquisa alemão Polarstern, que também durou 1 ano. Mas trocávamos de pessoas a cada 2 ou 3 meses, porque o barco era simplesmente montado dessa forma. Então era possível com muito esforço. Você também pode se aproximar um pouco mais do hemisfério norte. Portanto, não é tão longe de Tromsø até o Polo Norte. Sim, eu sempre vou a Tromsø no inverno. Mas você provavelmente já esteve lá mais vezes, não é? Então eu sempre me sento nesse pub onde você tem que pagar 20 euros por uma cerveja e imagino como era naquela época com o explorador polar, com Fridtjof Nansen e assim por diante. É mais ou menos como a vida de vocês agora. Então por que você não descreve o que é exatamente esse Oceanet? O que você mede com ele? Como você pode visualizá-lo? Você deve imaginá-lo como um container de transporte de 20 pés, do tamanho de um caminhão. A vantagem disso é que ele contém todos os nossos equipamentos de medição, o que facilita muito a logística. Se você souber exatamente o tamanho e o peso desse container, poderá coordená-lo facilmente com a logística, e assim saberemos que tipo de guindaste precisamos e como colocá-lo no navio, o que simplifica tudo. A ideia por trás disso é que tenhamos nosso equipamento de medição, a fonte de alimentação, o ar-condicionado, o servidor, que também registra os dados. Que tenhamos tudo relativamente compacto nesse container e que possamos enviar tudo junto para outro lugar. Por exemplo, para as estações polares ou para outros navios de pesquisa. E que possamos realizar essas medições lá com relativa facilidade. Assim, não precisamos empacotar tudo individualmente e enviá-lo para outro lugar e reconfigurá-lo. Mas temos tudo pronto para uso imediato. Esse container simplifica um pouco as coisas. E os dispositivos de medição que temos lá dentro são basicamente todos os equipamentos de que precisamos para caracterizar a da atmosfera. Estamos preocupados, principalmente, com os 10 a 12 quilômetros mais baixos.
ou seja, onde o tempo e o clima ocorrem principalmente. E o que usamos é o chamado LIDAR e um radar. Com o radar, você envia um pulso de radiação eletromagnética e usa uma antena para ver o que retorna. E o tempo que você leva para fazer isso nos diz em que altitude isso está ocorrendo. Em seguida, analisamos diferentes propriedades, como a quantidade total de energia que retorna. Isso nos dá uma ideia de quantas partículas de nuvem existem. Isso tem a ver com os chamados cálculos de transferência radiativa, o que é um pouco mais complicado. Mas, em princípio, o resultado é muito ou pouco. O que você pode fazer, então, é observar a fase. Você pode até usar isso para determinar a velocidade com que essas partículas se movem. E o que você também pode fazer é observar a direção da polarização. A antena tem 2 receptores, e se você receber valores diferentes, poderá tirar conclusões sobre as propriedades das partículas. E o LIDAR funciona, em princípio, da mesma forma, exceto pelo fato de não ocorrer na faixa óptica. Temos um laser que emite 3 comprimentos de onda. Um na faixa visível, ou seja, luz verde, que você sempre pode ver nas imagens. Um no UV, ou seja, em 355 nanômetros, e outro em 1064 nanômetros. Em seguida, usamos um telescópio muito pequeno para observar o que retorna. O espelho principal tem apenas 30 centímetros de tamanho. Assim, podemos ver quais partículas de aerossol estão em qual altura, em diferentes comprimentos de onda, diferentes direções de polarização e alguns outros recursos que incorporamos. E essas medições realmente funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que você obtém é uma seção de tempo e altitude da atmosfera. Você pode realmente ver como as nuvens se movem sobre você, quais partículas de nuvem você tem, que tipo de partículas de aerossol, como elas interagem umas com as outras. Assim, é possível ter uma ideia de como funciona a atmosfera acima de você. Verstehe. Und das also funktioniert Eu entendo. Então, o princípio funciona da mesma forma em todos os lugares, o que significa que você também fez isso no Polarstern. E como você analisa os resultados? Você está fazendo isso lá há um ano. Você obtém resultados diretos com os quais pode trabalhar, ou você só analisa os resultados depois? Coletamos quase 20 terabytes de dados. É claro que essa é uma quantidade relativamente grande de trabalho. Analisamos e fizemos o backup dos dados diretamente no container. E depois, transferimos os dados para a estação novamente. O container está a cerca de 400 metros de distância. Também fizemos o backup dos dados lá uma segunda vez, para que eles realmente não se percam. Sim, perder 20 terabytes seria um pouco incômodo. Sim, seria muito esforço para pouco resultado. De qualquer forma, temos diferentes níveis de dados, como dados brutos, produtos iniciais analisados e variáveis derivadas geofisicamente. Enviamos algumas dessas variáveis diretamente para a Alemanha à noite, para analisá-las em tempo real. Os dados são disponibilizados em uma grande rede europeia. Portanto, já realizamos análises iniciais. Agora, é claro, estamos analisando os dados em detalhes posteriormente. É claro que não podemos analisar 20 terabytes em tempo real, mas apenas os destaques e os produtos mais importantes, por assim dizer. E todo o resto é analisado retrospectivamente. Mas isso significa que o seu trabalho no local consistia em operar o dispositivo de medição OceanNet, é claro, mas também em trabalhar com os dados no local. Exatamente. Portanto, quando você está medindo, naturalmente quer que esses dispositivos sejam ajustados de forma ideal, para que você possa ter certeza de que a qualidade dos dados é alta o suficiente. Porque não há nada mais irritante do que medir por um ano e depois perceber: ok, eu não ajustei algo corretamente ou não conectei um cabo. Sim, isso seria o equivalente no YouTube a eu gravar um vídeo e depois perceber no final que não havia cartão SD ou algo assim.
Exatamente. E talvez você queira perceber isso em algumas horas e não meses depois. Você já trabalhou com os dados, o que significa que provavelmente já tem alguns resultados iniciais, ou pelo menos a direção para a qual os resultados estão indo. Você já trabalhou com os dados, o que significa que provavelmente já tem alguns resultados iniciais, ou pelo menos a direção para a qual os resultados estão indo. O que você diria que são os resultados mais importantes deste ano de trabalho de pesquisa? Se você puder perguntar isso em termos gerais. Portanto, o que você pode dizer com certeza, e o que também vemos em nossos dados, é que 2023 foi um ano muito incomum na Antártica. Foi o ano com a menor extensão de gelo marinho desde o início dos registros na década de 1970. Desde os primeiros satélites, temos uma ideia de quanto o gelo marinho está se expandindo. 2023 foi o recorde mínimo. Obviamente, isso também significa que há uma grande fonte de energia. Portanto, é claro que o oceano sempre traz calor e umidade, e isso naturalmente influencia o clima. E o que vimos é que este ano já foi realmente muito quente em termos de temperaturas, significativamente mais quente do que a média de longo prazo. Também foi um pouco úmido demais e houve mais precipitação do que o normal. A estação está localizada nessa geleira. Como resultado, o acúmulo de neve aumentou, o que significa que caiu muito mais do que o normal. Em outras palavras, essa é uma boa notícia por enquanto. Mais material está se formando. Também vimos isso em nossas observações. Uma quantidade muito grande de neve caiu e permaneceu no local. Também conseguimos mostrar isso com nossas medições. O que também vimos, é claro, foram temperaturas muito quentes no meio do inverno. Houve um forte impulso de ar quente no início de julho. Normalmente, as temperaturas ficam em torno de 25 ou 30 graus negativos. É claro que isso sempre oscila um pouco, mas essa é a temperatura média. O que aconteceu no início de julho, no entanto, foi que as temperaturas subiram até um pouco abaixo de zero. Em uma manhã, o termômetro marcava 2 graus negativos. Isso é absolutamente incomum. Foi o mês de julho mais quente que já vimos desde a década de 1980. É claro que isso também teve um impacto sobre a precipitação. Normalmente, a neve cai entre 5 e 10 graus negativos. Flocos de neve, tudo normal. O que aconteceu então foi que o ar ficou tão quente que houve uma espécie de garoa. Normalmente isso é conhecido como chuva congelante, mas na verdade é muito raro na Antártica. Às vezes, ela foi observada no verão, mas no inverno simplesmente não havia dados. O que também acontece, é claro, é a formação de água líquida, mas ela congela imediatamente. Em seguida, ela congela na estação ou na superfície da neve. Esse foi um resultado de medição absolutamente inesperado para nós, pois só sabíamos disso no verão. Mas agora, podemos observá-lo no meio do inverno. Mhm. Presumo que você deve ter comparado os conjuntos de dados com os de 2019 do Ártico. É possível compará-los? E, em caso afirmativo, o que essa comparação mostrou? Quais são as diferenças? Você já explicou um pouco sobre a diferença entre o Ártico e a Antártica, mas com relação a essa anomalia em particular, quais são suas conclusões? Gerade im Hinblick auf dieses Anomalie-Jahr, kann man da irgendwas sagen und welche Erkenntnisse aus dem Vergleich ziehen? Sim, na verdade, ainda estamos trabalhando nisso. A análise comparativa ainda está em andamento. O que é realmente muito interessante é que ainda medimos os aerossóis. Não é como se estivesse completamente limpo. Ainda há muita coisa vindo do mar, inclusive de fontes biológicas, na estação de medição. Mas é claro que é muito mais limpo do que no Ártico. Especialmente no inverno, também vimos a influência dos incêndios florestais da Sibéria e do norte do Canadá, no Ártico Central. Não tivemos praticamente nada disso na estação da Antártica. Essa é uma das análises especiais que já fizemos.
A avaliação das propriedades das nuvens ainda está pendente, mas, de qualquer forma, já podemos ver que tanto o Ártico quanto a Antártica estão mudando muito, muito rapidamente e mais rápido do que você imagina. Há muitas peças pequenas do quebra-cabeça que estamos juntando agora, como uma equipe internacional. Até 2016, pensávamos que o Ártico ainda estava sendo muito pouco afetado pelas mudanças climáticas, mas já há grandes mudanças lá. Mhm. É claro que a maior influência é antropogênica, isso é lógico. Mas deixe-me perguntar a você, a erupção de Hungertonga teve algum impacto? Isso foi em 2022, essa erupção vulcânica submarina no Pacífico Sul, da qual também há imagens espetaculares, eu as vejo no YouTube pelo menos uma vez por semana. Isso poderia ter favorecido de alguma forma esse ano de anomalia? Die begünstigt haben? Sim e não. Provavelmente não na troposfera, pelo menos de acordo com o que analisamos até agora. Na estratosfera, ou seja, praticamente tudo acima de 9 a 12 quilômetros, uma forte erupção vulcânica pode trazer aerossol para a estratosfera a longo prazo. Talvez você saiba disso pelo Pinatubo. Na verdade, podemos observar os aerossóis, uma camada de aerossol tão espessa que estava presente entre 12 e 15 quilômetros durante todo o ano. E o que ele também trouxe consigo, é claro, como você esperaria de um vulcão subaquático, foi uma quantidade extremamente grande de vapor de água na estratosfera. E estudos comparativos ainda estão sendo realizados. O buraco na camada de ozônio foi definitivamente afetado. O fato de haver mais umidade cria nuvens estratosféricas biopolares e elas influenciam a química do ozônio. O buraco na camada de ozônio, na 23ª temporada, foi relativamente grande e ocorreu logo no início, mas é claro que é sempre difícil avaliar isso, pois normalmente você precisa analisar vários anos. Mas é verdade que esse conteúdo extremo de vapor de água na estratosfera definitivamente contribuiu para isso. E, é claro, os aerossóis de sulfato, que também observamos. Portanto, este não foi apenas um ano especial em termos da troposfera, mas também em termos da estratosfera. So gesehen war es ja eigentlich ein Spitzenjahr, um dort zu sein, sage ich mal, weil man dann noch dieses besondere Ereignis. Desse ponto de vista, foi realmente um ótimo ano para estar lá, pois pudemos registrar esse evento específico diretamente nos dados. Então agora aprendemos muito sobre como você pesquisou e como o dispositivo de medição Oceanet funciona. Imagino que não tenha sido fácil realizar uma pesquisa tão intensa nesse ambiente hostil. Houve alguma dificuldade com a qual você teve que lidar? Ou foi basicamente fácil todos os dias, medimos, analisamos e pronto? Wir messen, wir werten aus, fertig. Bem, você pensa nisso com antecedência e, é claro, começa a planejar. Quais são os cenários possíveis? O que pode quebrar? Onde podemos ter que fazer alguns ajustes? Então já nos preparamos bem. Mas é claro que no local é sempre diferente e você não pode planejar tudo. Então, deixe-me dizer que construímos um invólucro para essa antena de radar, uma antena de 1,20 metro de diâmetro, para protegê-la um pouco das piores condições climáticas. A primeira versão era boa, mas não era 100% à prova de neve. Então, tivemos uma tempestade e, de alguma forma, o vento soprava a quase 80 nós e você percebia que a neve entrava pelas menores rachaduras, o que significava que era preciso remover a neve da antena após a tempestade. Depois disso, selamos nosso sistema adequadamente e nunca mais tivemos problemas. Isso aconteceu uma vez em abril, mas depois durou o inverno inteiro. Mas essa foi a única iteração pela qual tivemos que passar. E o mesmo aconteceu com algumas outras pequenas coisas. Então, tudo funcionou surpreendentemente bem, mas ajudou o fato de você estar no local e ainda poder fazer o ajuste fino e ver se poderia melhorar algo aqui e ali. A estabilidade da temperatura também é um grande problema. Portanto, se você tem um container que, de alguma forma, está em uma temperatura ambiente de 20 graus negativos,
e quer que ele esteja entre 17 e 18,5 graus no interior, isso às vezes é um pouco complicado. Funktioniert schon, aber, ist 'n bisschen tricky manchmal. Ja, das glaube ich dir gerne. Dann lass uns doch gerne Sim, tenho certeza de que você está certo. Então, por que você não termina falando um pouco sobre suas experiências pessoais, de como foi a vida na Antártica do seu ponto de vista? Imagino que tenha sido incrivelmente formativo passar tanto tempo em um ambiente tão extremo. Você disse que é difícil fugir no inverno antártico. Como foi para você? Com quantas pessoas você estava lá? Como você pode imaginar um dia como esse na Antártica? Wie kann man sich so 'n Tag in der Antarktis vorstellen? Vielleicht kannst du 'n bisschen aus dem antarktischen Nähkästchen plaudern. Sim, você também precisa diferenciar entre verão e inverno. A estação é operada pelo Alfred Wegener Institute, em Bremerhaven. Isso significa que eles também cuidam de toda a logística e das medições de longo prazo. Portanto, tudo o que foi medido lá por mais de 40 anos é operado e analisado pelo Alfred Wegener Institute. E nós estamos envolvidos apenas como um projeto adicional, por assim dizer, devido à nossa experiência em sensoriamento remoto. O verão é a hora do rush na Antártica. Há de 50 a 65 pessoas na estação que fazem tudo o que precisa ser feito no verão. Tudo é reparado uma vez. Uma vez, a estação inteira, de cima a baixo. Há muitos técnicos no local. Depois, a estação precisa ser elevada, pois fica na geleira, a cerca de 1 metro de queda de neve por ano. Isso significa que a estação precisa ser elevada pelo menos 1 metro por ano para que não afunde. Depois, há várias estações externas, ou seja, nas proximidades de até 120 quilômetros. Elas também passam por manutenção uma vez por ano. Além disso, há vários projetos que ocorrem principalmente no verão. Por exemplo, pesquisa biológica na colônia de pinguins ou várias outras coisas. Tudo isso acontece no verão. E com 50 pessoas, a estação está sempre cheia. Sempre há ação. Isso quase faz você desejar um pouco de solidão. Sim, você precisa ter certeza de que, de alguma forma, encontrará um equilíbrio. É completamente diferente no inverno. Todos vão embora no início de março. Então, restam apenas 9 ou 10 pessoas na estação, que ficam no inverno até o final de outubro, início de novembro. É uma mistura de cuidado e ciência, por assim dizer, porque você mantém essas séries de medições que estão lá há muito tempo. E porque também estamos lá para garantir que essa estação continue funcionando e que ela possa servir de base para a temporada de verão no próximo ano. É por isso que é diferente. É um pouco mais calmo no inverno. Mas você também tem muitas tarefas. Mas você também tem muito mais liberdade. Normalmente, há 5 cientistas e 3 engenheiros, um médico e um cozinheiro, para todo o serviço de buffet. Você também tem muito a fazer com as medições de rotina. Eu trabalhei muito com um meteorologista. Se você vir isso, dê um beijo no Lucas. E isso é realmente muito tradicional. Ele sai de casa a cada 3 horas. Olha o tempo, se há nuvens. Está nevando? Há algum outro fenômeno especial? Mede a temperatura, observa a direção do vento. E então, insere tudo isso no módulo em tempo real. Em seguida, ele faz uma subida de radiosonda uma vez por dia. E às vezes, nos revezávamos para fazer isso. Assim, eu também tirava algo de suas mãos para que ele pudesse fazer uma pausa de mais de 2 horas. E o que eu fazia então era tomar um café da manhã normal. Depois ia para o container para me certificar de que todas as medições estavam funcionando e, em seguida, verificava se tudo estava correto e se os dados tinham sido carregados durante a noite. Também vivemos no horário UTC. Então, ao meio-dia, nos revezamos com a sonda. E então, a primeira parte do dia estava concluída, por assim dizer. Depois, apenas verificamos o que estava acontecendo. Se havia algum trabalho de dados a ser feito, se precisávamos dar uma olhada, se havia algum problema em algum ponto do processamento de dados, se precisávamos fazer alguma manutenção no dispositivo de medição ou se alguém mais precisava de ajuda. Portanto, se os engenheiros que precisavam manter a estação funcionando tivessem um trabalho maior a ser feito, eles diziam: alguém pode ajudar?
E então ajudávamos uns aos outros. E então, em algum momento da tarde ou da noite, você poderia ter feito uma observação meteorológica e, é claro, verificado várias vezes se as medições ainda estavam funcionando. Também pode ser que os alarmes disparassem. Portanto, se algo não estivesse funcionando, ele apareceria em algum lugar e você o faria imediatamente. E depois, em caso de dúvida, à tarde e à noite. Assim, o trabalho ficava em primeiro plano. E o que fazíamos era essa rotina diária normal, 5 dias por semana. E depois, é claro, há o programa de medição adicional. Por exemplo, fizemos medições do gelo marinho. A estação fica perto da costa e tem cerca de 2 metros de gelo embaixo dela. Então podíamos ir rapidamente até o gelo marinho e fazer medições. No início da estação, a espessura é de 70 ou 80 centímetros. E no final da estação, a espessura é de quase 1,5 metro. E você mede isso todos os meses. É um pouco como a pista de pesquisa polar, em que você entra em um snowmobile, coloca todo o seu equipamento no trenó e passa o dia inteiro fazendo buracos no gelo e medindo a espessura do gelo e a temperatura da água. Essa tem sido uma espécie de medição padrão há 10 anos. Você percorre 30 quilômetros e mede a espessura do gelo a cada 3 quilômetros. Assim, você também pode ver o desenvolvimento nos dados de longo prazo. Mhm. Ja, dann habe ich dich ja am Anfang korrekt vorgestellt, als ich gesagt habe, Atmosphärenforscher und Antarktisforscher. Ich meine, damit bist du quasi offizieller Polarforscher. Portanto, além de pesquisador atmosférico e da Antártica, como eu o apresentei, você também é pesquisador polar, onde estudou o gelo marinho. Imagino que vocês realmente crescem juntos, como uma equipe, quando há apenas 9 ou 10 pessoas lá por tanto tempo e todos são a pessoa certa, como você disse. Você ajuda em todos os lugares, não é? Ouvi um pouco que você gostava mais do inverno do que do verão. Ambos são interessantes. Mas se você tiver que escolher, o inverno é melhor. Você simplesmente tem mais tempo. Se você estiver lá apenas no verão, terá apenas 6 semanas, uma semana para chegar lá, uma semana para ir embora, e o resto realmente terá que trabalhar 100%. No inverno, você pode dizer, ok, talvez eu tenha um dia a mais para resolver esse problema. Você também pode aproveitar um pouco mais, especialmente a natureza que você tem lá embaixo. O que é realmente impressionante, é claro, é a noite polar. Na estação, fica escuro por quase 3 meses. As luzes do norte também são impressionantes, é claro. E claro, as tempestades. Você experimenta velocidades de vento que, de outra forma, não sairia e não pode trabalhar lá normalmente. Mas sempre há algo a fazer. E, na dúvida, é preciso fazer. Mas essas são situações em que você não pode mais sair, porque a neve também está sendo agitada. Talvez você reconheça isso da literatura científica popular ou de relatórios antigos, esse whiteout, em que o contraste entre o solo e o céu realmente desaparece. Você não tem mais chance. Igual que Amundsen. Mas você sempre tem uma corda que é esticada ao longo dos postes. Onde quer que você precise ir, ou seja, para o container de medição, ou para a estação de medição meteorológica, ou para o observatório de química do ar, sempre há uma corda, e você pode caminhar ao longo da corda, não importa o quanto esteja ventando. E é realmente impressionante quando você percebe quanta energia existe na natureza. Sim, totalmente. Imagino que isso seria incrivelmente impressionante. E para ver a aurora australis, eu realmente daria muito por isso. Quero dizer, ela se parece exatamente com a aurora boreal, mas ainda assim é uma sensação diferente ver a aurora sobre a Antártica. Para finalizar a entrevista, esta é uma pergunta pouco científica, mas qual foi o melhor momento dos 12 meses que você passou na Antártica? É difícil dizer. Há muitos momentos maravilhosos. Um que ficou na minha memória foi a primeira vez que vimos o sol novamente, depois da noite polar. Aconteceu de estarmos no mar medindo e o tempo estava muito nublado nos dias anteriores. Você só conseguia ver um pouco de cinza claro. E aquele foi realmente o primeiro dia em que você pôde realmente ver o sol vindo logo acima do horizonte novamente. Isso foi realmente impressionante.
Ja, das glaube ich. In Tromsø wird das doch irgendwie. Sim, eu acredito nisso. Em Tromsø, eles comemoram de alguma forma com um doce. Há um pequeno bolo de pudim no dia em que o sol volta a aparecer. Muito bem, vamos terminar com as perspectivas para o futuro. Você continua analisando os dados do Oceanet. O que vem a seguir? Quais são os seus projetos de pesquisa mais interessantes para o futuro? E você voltará para a Antártica? No momento, nada concreto. Isso sempre depende um pouco de como as coisas estão indo, com os projetos no momento. A ciência é sempre muito financiada externamente, e você só precisa ver o que aparece. O que estamos planejando em seguida é outra campanha de medição semelhante na Nova Zelândia, para observar o contraste e ver quais aerossóis podem estar vindo do continente australiano. Como eles são transportados para os oceanos do sul. Essa é uma das próximas coisas que estão por vir. Outra coisa que está nos mantendo muito ocupados é o satélite EarthCare, ou seja, nossos instrumentos de medição, radar e lidar, em um satélite que foi lançado pela ESA no verão passado. Os primeiros dados estão chegando agora e também estamos analisando o que o satélite vê e como são as propriedades das nuvens, também em comparação com os dados de solo. E então, você pode usar essas observações de satélite para ampliar ainda mais o contexto geográfico. Assim, você não fica tão preso a um único lugar. Esse tópico provavelmente nos manterá ocupados nos próximos anos. Ja, super spannend. Da haben wir ja dann wirklich. Sim, muito empolgante. É nesse ponto que realmente há uma sobreposição entre a astronomia e a pesquisa de vocês. É claro que a pesquisa atmosférica é sempre parcialmente astronômica. Certamente parece que poderíamos ter uma entrevista empolgante sobre isso no futuro, mas não quero tomar mais tempo de vocês hoje. Eu diria que já aprendemos muito sobre a Antártica, a vida lá, a pesquisa atmosférica e a plataforma de medição Oceanet. Se você quiser deixar uma mensagem para o doutor. Hadens, por que não a escreve nos comentários agora? Para que ele tenha muito o que ler em sua próxima viagem, eu achei muito emocionante. Está na minha lista de desejos viajar para a Antártica um dia. E isso me motivou ainda mais a fazer isso. É claro que, como você, nunca chegarei lá como cientista, mas apenas como um simples turista. De resto, muito obrigado a você pela entrevista. E eu diria que conversaremos na próxima vez, quando você tiver resultados de pesquisa mais empolgantes. Com prazer. E muito obrigado a você pelo seu tempo.